3 anos de existência. Nós costumamos iniciar nossa fala falando de uma frase que marca, pelo menos a mim. Fundar uma casa espírita não é tão difícil. Não é verdade, Jacó? Aliás, não é tão fácil, não é tão difícil. Mas mantê-la resolvida. Mantê-la primeiro, segundo, terceiro ano, como é o caso da Seja. O Leandro está com quantos anos? 25 anos, né, em plena primavera. Quanta estrada, quanto caminho, quantos sorrisos e algumas lágrimas que fazem parte também. Nossa querida Dagmar Mello, que aqui esteve 15 dias antes de retornar à pátria espiritual, ela falou uma frase inesquecível e nós gostaríamos de repetir para vocês, em homenagem a essa figura feminina que marcou a história do espiritismo no Rio Grande do Norte e, por que não dizer, no Brasil, naquela época, onde ser presidente da Federação Espírita, uma mulher, chamou naturalmente a atenção de todas as pessoas pela pessoa corajosa, dedicada, simples, que era a nossa inesquecível Dagmar. E quando ela chegou aqui na Seja, para ouvir o filho Jacó Mello falar sobre espiritismo, sobre magnetismo, ela, nesse microfone mesmo, falou que, ao entrar na casa, sentiu a equipe espiritual que dirige esta casa. E a equipe espiritual dizia para ela, para que ela nos informasse, que conservássemos o espiritismo aqui na Seja como ele verdadeiramente é. Uma casa que acolhesse, que amasse e que estudasse muito. E com certeza a espiritualidade que deu essa mensagem à nossa irmã Dagmar é a mesma espiritualidade que acompanha a nossa casa até hoje. Então nós agradecemos de coração todas as casas aqui representadas, cada um de vocês individualmente, que hoje decidiu vir aqui à Seja, para prestigiar o nosso aniversário da nossa casa. Nós, no convite que vocês receberam, só uma informação, nós colocamos 3º ano de aniversário da Seja e o 3º encontro com o movimento espírita de Natal. E isso é um pouco curioso quando alguém nos pergunta por que 3º encontro com o movimento espírita. Todo mundo sabe que a Seja tem uma história de amor muito grande com o movimento espírita do Rio Grande do Norte, principalmente de Natal. E aí rever amigos, representantes de outras casas, como hoje estão aqui alguns, é motivo de muita alegria. E nós gostaríamos que, enquanto a Seja existir, esse encontro, 4º, 5º e outros muitos, farão parte da nossa história aqui na Seja. Neste momento, nós convidamos para compor a mesa a nossa querida presidente Francis Medeiros, presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. O nosso querido Ico Mateus está presente? Ainda não chegou. Representando a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós vamos chamar Ana Santana, representando seu filho, que é o vice-presidente da Federação Espírita, que aqui ainda não chegou. Chamando a nossa irmã querida Cíntia Moras, representando a Comissão Espírita de Natal, Comissão Regional Espírita de Natal, e o nosso querido palestrante da noite, Jacó Mello. Está aí à frente.
dia 22 de junho de 2011, um grupo de 11 membros reunia-se para encontro de confraternização e avaliação de mensagens de espíritos que, ao longo de aproximadamente 12 anos, davam orientações àquele grupo acerca da vivência do espiritismo e como administrar uma casa espírita com base na fraternidade, fé e disciplina. O grupo sentiu necessidade de novos encontros para a continuidade de estudos interrompidos anteriormente, e naquele momento nascia, inesperadamente, o grupo de estudos Amor Fraterno, o GEAF. Passaram-se 9 meses de encontros semanais na residência de um dos membros. Em 4 de março de 2012, com a chave do futuro centro espírita nas mãos, o GEAF dava início à organização física e espiritual da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Vindo a acontecer eleição e posse da diretoria dia 30 de abril de 2012. Ao longo desses anos de experiências entre GEAF e SEJA, de 2011 a 2015, afirmamos a profunda alegria cristã que estimula e nutre esse grupo, que iniciou com 11 e hoje conta com aproximadamente 50 membros, num trabalho dedicado à saúde integral, estudo do Espiritismo e serviço ao próximo. Nesse instante, passamos a palavra à nossa querida irmã Francis para a sua saudação. Boa noite, meus irmãos. Muita paz com Jesus para todos nós. Estamos muito felizes em podermos comemorar o 3º ano de aniversário da SEJA e mais feliz ainda por contar com a presença de todos vocês aqui na casa, irmãos de ideal espírita, representando de casas espíritas, trabalhadores desta casa, frequentadores das nossas atividades diárias. É com muita alegria que estamos aqui reunidos e esperamos que realmente esta noite seja um banquete de luz, de amor, de esperança para todos nós. Eu gostaria de apresentar a programação de atividades da nossa casa. Nós funcionamos de segunda a sábado. Na segunda-feira, nós temos de 19h30 às 21 horas, passe magnético e estudo do Evangelho. Na terça-feira, também com início às 19h30, até às 21 horas, estudo participativo do Evangelho, e uma vez por mês nós temos uma palestra pública. E reunião introdutória, onde as pessoas que vêm pela primeira vez tem uma reunião numa sala à parte, onde a gente passa todas as informações sobre a nossa casa, sobre o nosso funcionamento. Temos também o passe espiritual e o atendimento fraterno. Na quarta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, também com início às 19h30 e termo às 21 horas. Na quinta-feira, nós temos o estudo de educação mediúnica, tendo início também às 19h30 até às 21 horas. Na sexta-feira, nós aproveitamos a tarde para reuniões de trabalhadores, programação, avaliação, e à noite nós temos o GEA, que é o estudo aprofundado das obras de Joana de Ângeles e o livro Céu e Inferno, tendo iniciado agora há pouco tempo. Antes nós estudávamos as obras de André Luiz, alternando uma sexta Joana, a outra sexta André, e agora uma sexta Joana e outra o livro Céu e Inferno. No sábado pela manhã, com início às 9 horas, nós temos a atividade do DAPS com o idoso, atividade de assistência e promoção social, o ciclo do idoso, e à tarde o ciclo da família e da juventude e infantil, com início às
às 16 horas e termina às 17h30. Quando nós temos cursos, nós temos também atividade aos domingos, como recentemente nós tivemos um curso de atendimento fraterno, que foram 5 domingos. Essa é a nossa programação. E sempre ficamos muito felizes quando contamos com a presença de representantes de outras casas e com a presença do público em geral. O acolhimento para nós é extremamente importante. Então, meus irmãos, eu quero reforçar mais uma vez a nossa alegria e que realmente estamos em festa e vocês todos fazem parte dessa festa. Obrigada pela presença de todos. Nós agora, a nossa irmã Ana Santana, ela fez, no primeiro aniversário dessa casa, ela fez uma poesia em homenagem a Joana de Ângeles. E nós convidamos agora a nossa irmã querida para ela recitar essa poesia para nós. Meus irmãos, boa noite. Para quem não me conhece, porque o movimento espírita é extenso, o meu nome é Ana Santana. E eu fui convidada para recitar a poesia intitulada Joana de Ângeles. E estou aqui humildemente, porque eu me sinto uma pessoa humilde, porque a humildade foi o exemplo deixado por Jesus. Estrela matutina, com candura de criança, ditosa e bela, colhendo dos charcos flores, ora confiante, traz a esperança, não descansa, serena vem de mansinho socorrer os sofredores. À noite, acende uma candeia, ameniza a escuridão, uma migalha de amor, uma restinha de luz. A irmã, abnegada, não faz discriminação, não trabalha para si, trabalha para Jesus. Mentora espiritual, transforma esta casa em abrigo. Semeia a paz que norteia, a caridade que conduz, que consola, para que possamos, unidas, construir contigo um recanto divino, uma aconchegante escola. Aprendizes do bem, todos nós queremos ser. Conquistando a razão, nossa meta é evoluir. Com suor e sacrifício, espelhamos em você. Por mais árdua seja a luta, não podemos desistir. Muito obrigada. Convidamos Cíntia Gouveia, diretora do Departamento de Infância e Juventude, para dar umas informações. Boa noite a todos. Eu me chamo Cíntia e atualmente dirijo o Departamento de Infância e Juventude aqui da SEJA. É com muita alegria que vai divulgar um pouquinho do nosso trabalho, né, com as crianças, jovens e ciclo da família aqui nessa casa. Como dizia a Amélia Rodrigues, né, a organização espírita ela é o sol nas almas. E é com muita alegria que a gente faz esse trabalho, né, nessa construção do homem de bem, né, ajudando a fazer um mundo melhor aqui no planeta Terra. Então, a infância e juventude, isso acontece na SEJA nos sábados, das 4 da tarde às 5h30, né, nosso período de evangelização. E aí eu vou falar um pouco da estrutura do nosso VIGE e vou convidando nossos trabalhadores para se apresentar para vocês, né. Então, primeiro nosso ciclo nosso é maternal, que vai dos 2 aninhos aos 4. E aí tem a Camila e a Poliana, que são evangelizadoras.
Não sei se alguma das duas se encontra no momento aqui, mas se encontrar, eu peço que venha aqui à frente. O primeiro ciclo da infância, que vai dos 5 anos de idade aos 7. A gente tem lá como evangelizadora Elijane, como evangelizadora. A Shirley e o Emerson, como evangelizadores. E o segundo ciclo da infância, que vai dos 8 aos 11 anos, o Elijane e Pedro. E a juventude, que vai dos 12 anos aos 18, nós temos o Emerson, o Pedro Bruno e a Rebeca. E Cida. É a maior equipe da juventude. Temos a equipe de apoio também muito feliz com esse equipe de apoio. A gente tem a Marcinha na recepção, vem pra cá, Márcia. Dona Guirone, apoio do lanche com a gente. Lucinha, Ivete, Delma, nossos passistas Júnior e Adriano. Né? Então eles estão aí um pouco ocupados também na cidade do evento. Mas uma equipe bem extensa de pessoas que nos enche de alegria por fazer um trabalho que visa realmente ajudar a construir e refletir para que esses nossos jovens e crianças sejam herdeiros de si mesmos, né, possam construir um mundo melhor de forma mais responsável, de forma mais humana e solidária com o nosso planeta. Okay? Então, estou convidados para vir conhecer nosso DJ aqui no sábado à tarde. Quem quiser vir conhecer o trabalho, participar também como trabalhador, estão inteiramente convidados e abraçados por nós. Boa noite. Nós recebemos um pedido das pessoas que estacionaram aqui ao lado da farmácia, no estacionamento da farmácia, por favor, eles estão pedindo que retire e coloque ao lado. É um Fiat Ideia, uma van escolar, uma Paraty. Nós convidamos agora o nosso irmão Arlindo Araújo para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Desculpe as minhas emoções de retornar a esta casa de luz, rever amigos muito queridos do meu coração e poder compartilhar este momento com Jacó também nesta noite maravilhosa. Oremos e confiemos. Jesus amado, Senhor da vida, Mestre por excelência de todos nós, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, neste momento importante para todos nós, não somente para a história desta casa de luz que nos acolhe a todos, mas todos nós, em ambas as dimensões da vida, externando a nossa alegria, em agradecimento a Ti desde já, Jesus, por nos encontrar aqui reunidos, sob Teus cuidados e dos Bons Espíritos. Que a Tua paz, Jesus, continue presente em nossos corações, desta casa e de toda a terra que nos acolhe neste momento de transição planetária. Assim, Jesus amado, sob as Tuas bênçãos, sob o amparo do Teu Pai, nosso Pai, todo o poder e bondade, e sob os cuidados mais próximos dos obreiros da Tua seara, que no plano espiritual amigo conduzem e nos acompanham ao longo das nossas vidas, possamos então, em nome da casa, darmos por iniciada a nossa reunião, do nosso momento importante da noite de hoje. Graças a Deus. Para a exposição do tema da noite de hoje, nós convidamos o nosso querido Jacó Melo, que já se encontra conosco, que irá desenvolver o tema Conhecimento Espírita e Magnetismo. Jacó Melo é engenheiro civil, psicanalista clínico, pesquisador conferencista espírita de renome internacional,
presidente do Lar Espírita Alvorada Nova, Leão, e escritor de vários livros publicados. A cura da depressão pelo magnetismo, Cure-se e Cure pelo passe, Reavaliando Verdades Distorcido, que diz Allan Kardec sobre o magnetismo, o passe, seu estudo, sua técnica, sua prática, Manual do Passista, Curando pelo Amor e pelo Magnetismo. Viver ainda é a melhor saída. Pense sobre isso e pense muito melhor. Reflexões do Moreno, a simplicidade das grandes lições. Há coisas boas para todos os lados. Olhe quem tiver olhos de ver. E, enfim, uma infinidade de obras escritas pelo nosso irmão. Você trouxe alguma obra hoje? Está ali com o Andy. Os interessados podem, no final do trabalho, se dirigir até o Andy. Alguns CDs também, Seres Imortais, Histórias Inesquecíveis desse amigo querido. E agora, com você, Jacó, teremos a alegria de ouvi-lo e o carinho da Seja. Boa noite. Estejamos em paz e harmonia, procurando aproveitar não apenas a noite, mas a vida. Afinal de contas, se Deus nos deu um minuto, um segundo, também deu as horas, os meses, todos os tempos. Se quiser, eu falo naquele. Se for dar microfonia, a gente muda para aquele. Doutrina espírita, já que vamos falar de espiritismo e magnetismo, poderíamos começar dizendo que o espiritismo é uma doutrina muito curiosa, extremamente curiosa. Porque ela chegou para nós como uma filosofia com aspectos científicos e conclusões morais. De repente parece que todo mundo sabe disso, porque todo mundo fala isso. Mas entre falar, dizer, saber e fazer, aí está a diferença. Então, olha, o Espiritismo é curioso porque ele nos oferece várias vertentes para nós estudarmos, para nós crescermos, para nós sermos. Por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe aquela mensagem, o homem de bem. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para ali e vi o homem de bem. Todos nós sabemos, está no capítulo 17 do Evangelho, mas poucas pessoas percebem, por exemplo, que ela começa mais ou menos assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica na sua intensidade as leis de justiça, amor e caridade. E nós então poderíamos já a partir daí ficar numa indagação. Por que eles começam falando da lei de justiça e não da lei de amor? Porque de tanto nós falarmos no amor, eu acho que vou ficar com esse daqui, você liga esse outro. E o outro que a gente usa pronto. Não, tá bom, aqui eu estou bem, obrigado. Por que primeiro justiça? Por que será que os espíritos preferiram esta linha? Onde normalmente, quando nós falamos em termos de religião, a primeira coisa que a gente fala é amor. Mas isto faz eco com o início da doutrina espírita. Porque quando nós perguntamos a qualquer pessoa, espírita ou não, o que é maior? O que vem primeiro? O amor ou a inteligência? Por favor, ninguém responda para ninguém ficar constrangido. Mas a grande maioria, mais de 98%, vai dizer o amor em primeiro lugar. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E eles disseram que não. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Gera uma inversão muito profunda na nossa maneira de ser, de perceber, de viver. E por isso mesmo, algumas coisas como essa, justiça, amor e caridade, terminam passando quase que à revelia. Não damos conta de que há uma importância em primeiro justiça. A justiça, talvez, neste sentido, seja a expressão daquilo que eu posso até nem ser mal contra você, eu posso até nem lhe fazer bem, mas eu não devo lhe roubar nunca o direito de justiça que você merece. Porque aí voltamos para Jesus, quando ele diz: e o Pai faz com que chova sobre justos e injustos, e levante-se o sol para os bons e para os maus.
Então ali estava a justiça escrita em Jesus, a se espalhar para todos nós. Quando os Espíritos respondem na primeira questão, dizendo que Deus é a inteligência e não o amor, parece que até hoje a gente só decorou a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque dá um susto na gente quando a gente faz essa comparação. Mas quem é o maior? É o amor ou é a inteligência? Se o maior de todos é Deus, então Deus deveria ser o amor supremo, causa de todas as coisas, e não a inteligência. Obviamente que os espíritos da qualificação espírita tinham uma visão diferente da nossa. Não tinham uma visão estreita como nós temos hoje acerca da inteligência. Tão complexa, que no seio do espiritismo, nascido como filosofia, sendo adquirido todas as suas evidências na ciência, se espelha depois no reflexo moral, que chamamos de religião. E nós, momentaneamente, diga-se, por encarnações seguidas, nos esquecemos de que os mesmos Espíritos nos disseram: a missão do Espiritismo é promover o progresso. Qual progresso? Intelecto moral, e não moral intelectual. Como que é interessante, como que é curiosa essa doutrina. E apesar disso, parece que a gente tenta escapar, a gente tenta fugir dela. E como tentamos fugir? Vamos lá, meu monitor aqui, vamos brincar um pouco. Aí hoje nós temos uma doutrina espírita que parece uma festa de brigadeiros, com bolinhos, com confetes, com sorvetes, e nós então começamos a viver de guloseimas espíritas e perdemos a substância. E ganhamos em troco da substância, nós ganhamos muitas vezes o diabetes, uma doença triste, silenciosa, mas que a gente vai achando que está tudo bem. Ah, mas só mais um sorvete, só mais um bolo. Por que custa mais um brigadeiro? E de repente aquilo tudo vai escondendo a face cruel daquilo que nos está sendo escondido. Nós vamos perdendo a relação direta com a doutrina espírita. Vamos ficando à mercê de tudo isso. Vamos ter que passar um pouquinho mais, tá? Porque esse programa que tem aí, ele daria 2 horas de exposição. E eu não vou maltratar esse pessoal tanto. Vai ser somente 1 hora e 58 minutos. Então, como nós dizíamos, Jesus já nos tinha falado da uniformidade com que Deus nos tratou a todos. Sol e chuva, para bons, maus, justos e injustos. Será que Deus era menos inteligente do que a gente? Porque nós fazemos seleções. Por exemplo, eu cuido do meu filho. Ah, mas esse é meu filho. Se meu não é seu. Se é seu filho, já não me interessa. Ao meu filho tudo, ao teu nada. Ou seja, para Deus estamos muito distantes. E é porque dizemos: ao meu filho eu amo, mas não sabemos sequer dividir um pouco para com o filho do outro. Nós acusamos quase sempre: o meu filho está se perdendo pelas más companhias. E o mesmo diz a mãe do mau filho, diz que ele só chegou aí por conta das más companhias. E quem são as más companhias? Como todos são companhias de todos, talvez a má companhia esteja sendo os próprios pais. Mas a gente não aceita, não refletimos, não amadurecemos e fingimos que amamos. E não amamos porque não refletimos. E não refletimos porque não desenvolvemos a inteligência. Enquanto isso, Deus nos dá tudo por igual. E Jesus seguindo o exemplo. Quando Jesus veio para trazer essa grande missão que ele trouxe, ele escolheu só 12. Muito pouco. Não é uma missão tão grande. E a qualificação dos 12, convenhamos, ele foi um péssimo seletor. Ele escolheu indivíduos num nível muito baixo. Mas escolheu um bom. Dos 12 ele tinha um bom. Judas Iscariotes. Aquele era bom. Aquele tinha conhecimento, aquele tinha perspicácia, aquele era, nos dias de hoje, um marqueteiro de primeiro mundo. Tanto marqueteiro que terminou pensando que Jesus ia fazer uma coisa, e quando ele se deu conta que tinha vendido o próprio mestre. Mas nós não aprendemos essas referências. Quem é que quer montar um negócio e perguntar quem é que não tem condições de nada? Ele então venha trabalhar comigo. Ah, eu quero saber quem é o melhor, quem foi que fez curso, quem se preparou. Não estamos errados, não, mas tampouco estamos certos, porque estamos longe ainda dos principais modelos. O principal modelo não fez distinção, Deus. O segundo principal modelo, ele também não fez.
O que tu fazes aí em cima, Zaqueu? Desce, dá-te pressa, corre para tua casa, vá me receber, eu estou indo para lá. Mas como? Jesus vai sair agora, vai ter com um homem de má vida? Pois é, e vocês estão com inveja, porque não vão aproveitar o tempo. Deve ter ele pensado. Nós não pensamos como Jesus. Nós, de fato, não somos inteligentes. Livro dos Médiuns, Allan Kardec começa ali para nos dizer uma... Desculpa, já pensei que era no Livro dos Médiuns. Mais um pouquinho antes. No Livro dos Espíritos, na introdução, aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do Espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Mas nós não temos visto assim. Basta que alguém trema a voz e faça um trejeito, a gente acha que é um espírito. E como espírito você pode dizer qualquer coisa. Eu, como ser humano, se eu disser uma opinião, pouco vale. E isto se aplica, não por mim, mas por muita gente, ao próprio Allan Kardec. E como é que eu posso dizer isso com tanta segurança? Allan Kardec escreveu a base do Espiritismo não em 5 livros. Ele escreveu a base do Espiritismo na Revista Espírita, nos 5 livros ditos principais, na Viagem Espírita, no que é o Espiritismo, no Principiante Espírita, nos artigos que ele escreveu, que depois se transformaram em livros, mas isso a gente não se dá conta, porque a gente não separa. E um dia eu perguntei a uma pessoa de muita presença espírita no mundo, como era que ele via a Revista Espírita. É boa a Revista Espírita, mas só tem apenas a opinião de Allan Kardec. E eu comigo disse, você nem leu a Revista Espírita e ainda por cima está achando que a opinião dele tem pouco valor. Discordo com você completamente. Não tem apenas a opinião dele. Tem muitos artigos, inclusive contra o Espiritismo. Ele era tão íntegro, tão honesto, que ele publicava, ele não dizia, alguém falou mal de mim, ele dizia, está aqui o que escreveram, e está aqui a minha opinião. Ele não tinha medo de nada. E ele opinava, e ele dizia, e ele rebatia. Mas hoje nós, como espíritas, não podemos fazer isso. Quem é doido de dizer qualquer coisa contra A, B ou C? E não é contra a opinião de. Alguém chega e diz qualquer bobagem, e a gente fica calado. Alguém vem e me passa um receito de uma posologia maluca para qualquer coisa, e a gente fica morrendo de medo. E se eu não tomar e o espírito viesse vingar? Nossa, mas você está com um espírito de muito baixa linha. Porque se o espírito me dá uma sugestão e eu não aceito, eu vou ficar com medo dele, o processo está totalmente errado. Estamos equivocados no espiritismo. Nos dizemos espíritas quando deveríamos dizer, no máximo, frequentamos casas espíritas. Porque parece que espíritas hoje temos, mas muito poucos. Porque nós não estamos mais de acordo com Allan Kardec. Revista Espírita? Para que Revista Espírita? Quem vai ler 12 volumes de Revista Espírita? Quase ninguém. E Allan Kardec, quando ele diz, aí sim no Livro dos Médiuns, o estudo prévio da teoria é fundamental para quem queira evitar os percalços da prática. Mas que prática? A prática da mediunidade. Mas então nós só temos prática de mediunidade. Se só temos a prática da mediunidade, o primeiro médium deveria ser aquele que estuda a mediunidade. Estuda onde? No Livro dos Médiuns. E onde mais? Mas hoje em dia a gente não lê Livro dos Médiuns, quem tem tempo. Pesquisar a Revista Espírita, quem é que é maluco? A gente lê uma mensagem que veio do espírito, do amigo, do vizinho. E quem foi que trouxe essa mensagem? Não sei. Não importa quem trouxe, mas qual é o valor da mensagem? Também não sei. Tem uma pessoa que há alguns anos, aproximando-se de um grande médium aqui, que foi muito destacado aqui no Brasil, e ela participava da equipe daquele médium. E na casa em que ela trabalhava, de vez em quando ela dava pitaco, era uma pessoa que gostava de dar opinião. Mas ela, quando começava a falar, as pessoas já não ouviam, desligavam. Aí tinha a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica ela dizia, agora eu digo o que eu quero. Porque na reunião mediúnica ela era ouvida, porque era um espírito, e na verdade não era espírito estranho, era ela, espírito. Que chegava e dizia, eu não gosto dessa cadeira, desse lugar. O espírito, então, por intermédio dela, dizia, tirem essa cadeira, senão alguém vai cair e a perna vai entrar dentro da perna. E aí se virava, porque o espírito já tinha divertido, vai que alguém senta e quebra e a pessoa se fere, está vendo? Vocês não atendem os espíritos. Não é exagero isso que eu estou falando. Essa é a mediunidade onde ela chegou. Por que ela chegou aí? Porque já não se estuda mais.
Não é que mediunidade seja só estudo, não, mas mediunidade tem prática, e para ter prática ela tem que ter elementos que lhe deem sustentação. Allan Kardec diz isso, capítulo 17 do livro dos Médiuns. Mas a gente já leu esse livro? A gente já ouviu essa observação alguma vez? A gente está atento a isso? O que a gente faz para ter base teórica para o que a gente vai fazer? A gente diz, mas a gente não precisa. Por que não precisa? Porque é preciso apenas ter amor e boa vontade. E a gente acredita que isso é a mágica. Eu tenho amor no coração. Você tem filhos? Tem. Você divide igual o amor do seu filho com o amor pelos filhos dos outros? A gente já começa a perceber que já não tem mais o mesmo amor. Você ama igual o seu filho que faz todos os deveres de casa sozinho, sem pedir auxílio a ninguém? E aquele outro que engana, enrola, tira nota perdida, é reprovado, dá trabalho? Você ama igual. Ama. Mas você não fala igual dos dois. Então nós estamos precisando viver os nossos conceitos de amor. Eu vou aplicar um passe com muito amor em alguém. Que bom. Daqui a uma semana eu lhe pergunto qual foi a terceira pessoa que você aplicou o passe. Ah, eu não sei. Mas como é que você amou tanto uma pessoa e você se esquece, não sabe mais quem é essa pessoa? Você é volúvel ou você tem um amor tão grande? E a gente começa a descobrir que a gente tem brincado com a palavra amor. Da mesma maneira como hoje é muito comum nos Estados Unidos. Todo mundo, em vez de dizer obrigado hoje, diz I love you, I love you, I love you, I love you too, I love you, I love you too. E o que quer dizer isso? Coisa nenhuma, porque ninguém ama ninguém. E aí a gente está dizendo que o Espiritismo agora é essa doutrina que a gente, para vivê-la, basta amar e ter boa vontade. Eu sou implicante com boa vontade. Porque boa vontade, se você for em qualquer auditório, do que quer que seja, as cadeiras vazias estão ocupadas pelas pessoas de boa vontade. Com boa vontade nunca chega. Quem chega é a pessoa de vontade. Teve pessoa que deve ter chegado aqui hoje cedo, porque lá é pequeno. E se eu chegar tarde, vou ficar em pé. Aí veio. Ah, mas meu marido reclamou, mas eu vim. Ah, minhas crianças estavam gritando, mas eu vim. Ah, mas eu tive que sair do trabalho direto para cá, mas eu vim. Os de boa vontade estão parados no tempo pelos mesmos motivos. Eles não vêm, eles não chegam. E quem é o responsável por isso? Não foi Allan Kardec. Porque Allan Kardec disse o tempo todo vontade. É preciso vontade. E nós simplesmente queremos ter boa vontade. E com boa vontade, ficamos sem ir muito longe. Olha, eu tenho a maior boa vontade. Quais são os mesmos dias? Aqui é na terça, é no sábado. Ai, como eu gostaria. E por que você não vem? Ah, você não sabe os meus problemas. Pois é, nem você sabe, eu sei os seus, nem você sabe os meus. Só que eu venho. E você? Ah, mas um dia você virá reencarnado, sofredor, abandonado. Será que é assim? Talvez não seja. Talvez até você aprenda antes disso e estude e se esforce para daqui para frente já recuperar o tempo perdido. As obras de Allan Kardec não são apenas as 5 obras, são essas e são todas as outras que vêm depois. Eu acho que eu vou já bater ali. Eu estou fazendo sinal, você fica com medo de meter o dedo no meio, o dedo na estreita. São muitas obras de Allan Kardec. Precisamos ter estudo prévio da teoria. Eu quero ser médico, isso pede teoria. Eu tenho que ler tudo isso. Ah, mas você está louco. Não, eu não estou louco. Louco foi ele que escreveu tudo isso. Estão achando baixo o microfone, meu Deus. Pronto. Daqui a pouco eu falo tudo. São muitas obras que Allan Kardec escreveu, ele teve tempo de escrever, mas ele não escreveu assim, hoje eu não estou no o que fazer, eu vou escrever. Ele recebia correspondências, ele dialogava com os espíritos, e essa pergunta já foi feita, vou refazer melhor, vou mandar para um outro médium, no outro país, mandar sua resposta para ver se bate uma com a outra. Alguém mandava artigos, alguém mandava críticas, alguém mandava detonação do espiritismo. Ele respondia a tudo e a todos. De 3.000 mensagens que recebia para publicar, 300 eram publicáveis. De 330 ele selecionava para publicar, e muitas vezes só publicava 3. Quem foi que deu essa estatística? Ele. Então, se a gente for nessa proporção, o que ele leu e o que ele preparou para a revista espírita há de se multiplicar pelo menos por 500 vezes. A gente está reclamando de ler uma. Mas eu não quero ler. Então você vai para um grupo de estudo mediúnico.
Vou. E o que é que se estuda num grupo mediúnico? Ah, não, aquele estudo me dá sono. Eu só gosto da parte mediúnica. Então, estamos deixando Allan Kardec e os demais de lado. Para onde vamos com isso? Nós vamos ficar descompensados. Mas a teoria, que é o que Allan Kardec se refere no tema que nós estamos abordando, trata, além da própria doutrina espírita, trata do magnetismo. Nasceu com Mesmer, que só foi conhecido na língua portuguesa há 7 anos. Os primeiros espíritas, nenhum leram em português as obras de Mesmer. E o livro de Mesmer, que tem toda a sua tradução, está esgotado há 3 anos. Você só compra no sebo hoje. Depois tivemos Barão de Potê. Barão de Potê, há 4 anos, surgiu a primeira obra dele traduzida para o português. E quem é Barão de Potê? Barão de Potê era chamado por Allan Kardec por O Grande. Foi o maior de todos os magnetizadores, o que mais pesquisou, o que tinha o maior acervo, foi o que mais ensinou para a humanidade. Allan Kardec diz: a humanidade um dia prestará relevantes homenagens a este justo trabalhador. O mundo não prestou essa homenagem, os espíritas, muito menos, tanto que ele só foi traduzido faz 4 anos. Depois nós temos Marquês de Ponsegui. O primeiro livro em português do Marquês de Ponsegui foi traduzido e lançado para o Brasil há 2 meses, por ocasião do 8º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas em Goiânia. Foi lançado agora em maio. O pai do sonambulismo. La Fontaine. Eita, agora ele danou isso, agora ele não volta. Eu quero que ele volte. Voltou. La Fontaine, ali em cima, está com o primeiro livro traduzido para o português, já traduzido, mas ainda não publicado. Vai ser publicado este ano. Ainda não conhecemos a obra de La Fontaine em português. Deleuze, há 3 anos teve seu lançamento em português. Momentaneamente está esgotado o livro também. E a gente fica perguntando, por que está esgotando tanto livro de magnetismo se ninguém quer saber de magnetismo? Porque se o espírita não quiser, o não espírita está indo atrás. Porque essas matérias interessam tanto ao espírita quanto aos espiritualistas, como ao pessoal da área de psicologia em geral. Como ninguém traduziu, eles agora, quando descobrem, vão atrás. E se brinca muito, daqui a pouco nós vamos estar chupando o dedo, perguntando: e o que foi que houve que eu não vi quando o trem passou? Porque a gente está perdendo o embalo. Do Potê, o Grande, o livro dele, Manual do Estudante Magnetizador, pode passar. Aqui tem um tradutor que traduziu o 2º livro do Barão de Potê, Tratado de Magnetismo Animal. Tratado completo do magnetismo animal. Alguns desses livros, inclusive, aí estão. Foi lançado ano passado esse livro, que era a primeira obra que deveria ter sido lançada, porque é a maior obra de Barão de Potê. Passando. Deleuze, o sábio, conforme Allan Kardec chamou, foi traduzido mais um ano para trás, já está esgotado, mas aí está a capa dele. Que coisa que acontece aqui? O fenômeno curioso que eu falo. O livro Magnetismo Espiritual, editado e publicado pela FEB até hoje, por alguém que se denominou de Micaelos. Micaelos se fundou totalmente para escrever o Magnetismo Espiritual na obra de Deleuze. Mas se essa obra foi tão boa para gerar magnetismo espiritual, por que ela não foi tão boa para ser traduzida? Ninguém entende. Então temos esse livro aí, há pouco mais de 2 anos publicados, e já esgotado. Está sendo revisado para sair uma 3ª versão. Nós estamos andando a passos de tartaruga. Esse livro aí já tem, em números redondos, 200 anos de escrito. E nesse livro nós relembramos tudo que o Marquês de Ponsegui tinha falado sobre o sonambulismo. E tem um capítulo extremamente rico e especial, que ele ensina exclusivamente a tirar dores. Faz 200 anos que isso está publicado. Faz 200 anos que as pessoas têm dores. Faz 200 anos que ninguém quis ensinar isso para outras pessoas. Quer dizer que eu posso tirar a dor de outra pessoa se você tiver um mínimo de magnetismo e fizer como ele orienta, você tira.
sem aplicar medicamento, sem aplicar medicamento. E uma pessoa com câncer que nem morfina tira dor, tira. Por que esse livro não foi traduzido? Fora do meio espírita se compreende, porque tem laboratórios que ganham dinheiro, tem hospitais, tem toda uma estrutura econômica que não quer que isso se divulgue. Mas e no meio espírita? Não vamos curar, vamos tirar só as dores. Jesus não tira. E não tira por quê? Porque esconderam a teoria da gente. Ela ficou escondida. Por quem? Por quem deveria ter revelado. Porque Allan Kardec, chamando este homem de sábio, e dizendo, no outro momento, que ele foi o magnetizador mais bondoso, mais generoso que a humanidade conheceu. Um homem que largava sua casa na madrugada, debaixo de chuva, ia a pé, andar quilômetros para ir atender uma pessoa que estava necessitando e à morte. Não tinha carro, não tinha táxi, nem tinha internet para mandar conselhos. Ou ele ia, ou nada acontecia. E um homem desse não merece o justo respeito que a mensagem do homem de bem recomenda. Isso é justiça. Devemos ser justos a esses homens. E esses homens, eles não compõem uma doutrina estranha. Sabem por que não? Porque Allan Kardec os endossou todos e não fez a mínima ressalva contra nenhum deles. E ele fez ressalva contra muitas obras, contra muitas pessoas. Ele poderia muito bem desqualificar qualquer dessas obras. Ele não desqualificou. Quem foi que desqualificou? Os que vieram após ele. Mas vamos em frente. Hector D'Urville, um magnetizador contemporâneo. A obra dele está esgotada na editora lá no Rio de Janeiro. Falei com eles há 2 semanas, porque um pessoal tinha me pedido. Eles tinham 4 exemplares, porque tinham acabado de receber uma devolução. E 4 exemplares com defeito. Uma capa amassada, uma página interna dobrada. 4 exemplares. E, obviamente, já não existem mais. Hector D'Urville, 202 páginas, falando desses 5 personagens que eu acabei de falar. 202 páginas, fazendo síntese das obras principais dessas autoridades. Essa editora já fez 2 edições desse livro, mas na primeira edição ela simplesmente ia queimar. E sabem por quê? Porque não teve compradores. E só teve comprador no dia que eu conheci a obra, que eu peguei um livro e no mesmo dia eu mandei buscar 200 livros. E mandei buscar 200, daí a um mês mandei buscar mais 200, e para onde eu tenho viajado, eles acabaram a primeira edição, não iriam fazer a segunda, fizeram a segunda edição, acabou a segunda edição e agora estão pensando, será que vai dar certo fazer a terceira? E eu já disse para eles, eu vendo a terceira inteira. Acontece que ninguém falava nessas pessoas. Depois de 203 páginas, aí tem mais 300 páginas dele explicando como é que ele curava. Que recomendações ele pessoalmente dava. Estranho, por isso é que eu digo que o espiritismo é curioso. Quando a gente ouve palestras das pessoas que falam com erudição, dizem, há um grande magnetizador que fez grandes feitos, o nome dele é Hector D'Urville. Mas ninguém divulga o livro dele para que ninguém saiba disso. Eu não sei qual é a lógica. Por isso que eu digo que o espiritismo é curioso, muito curioso. E por que não? E por que não? Porque o livro Magnetismo Espiritual está em voga, está publicado, é da FEB, e não é meu, não é da minha autoria. É tempo, portanto, isso está na conclusão do livro Magnetismo Espiritual. É tempo, portanto, de seguir o magnetismo, a sua trajetória, dentro de seus postulados. Ele nos conduzirá ao domínio pleno da espiritualidade. Micaelos, capítulo 32 do livro Magnetismo Espiritual. É tão esquisito eu ensinar isso no livro que eu publico e eu não fazer isso, nem dar nenhuma explicação porque não faço. Isso é esquisito. Isso é nesse sentido que eu digo, o espiritismo é curioso. Porque como é que eu sei disso, mas eu escondo isso? Porque normalmente um leitor com menos prática lê, mas jamais percebe o que está sendo dito. Porque a gente não tem como fazer as conexões.
E o Espiritismo que todos nós, e eu bato no peito de dizer, é a maior religião que eu já vi. E olha que eu já vi muito, que eu já fiz estudo comparado de religiões. Não tem nenhuma que chegue perto do Espiritismo. Mas, se a gente confundir Espiritismo com movimento espírita, a gente está mentindo. Porque o movimento espírita só está seguindo vocês. É desagradável dizer isso? É desagradável. Mas é verdade. Se ninguém te alertar para que isso é verdade, daqui a pouco a gente vai pensar que o Espiritismo voltou a ser uma igreja onde a gente ali vai buscar o benefício, antigamente da hóstia, antigamente da unção e agora do passe com a água frutificada, apenas como um gestual. E que se você não vier ao centro espírita tantas vezes por semana e tantas por mês, você vai para o umbral. E eu pergunto, o umbral de quem? Vai para o seu umbral, vá você, eu não vou. E quando eu digo que eu não vou para o umbral, o meu espírito fica com raiva de mim. Quer dizer que você, Jacó, não vai para o umbral? Eu não perdi nada lá. Eu não tenho nada a ver com o umbral. E você acha que você vai para onde? Olha, se Deus deixar, eu vou varar o paraíso. Vou reto. Mas você acha que você merece? Mereço. E você é santo? Não, sou filho de Deus. E como filho dele, eu mereço tudo. E por que eu só quero o umbral? Se você quer, faça bom uso. Se você quer, vá. Agora, se você quiser seguir Espiritismo, procure Allan Kardec hoje, com o computador é muito fácil, coloque as obras todas de Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos até o último número da edição da Revista Espírita. Coloque lá umbral e procure quantas vezes ele falou disso. Todo mundo nessas alturas já deve ter deduzido. Allan Kardec e os Espíritos da Codificação nunca falaram de umbral, nunca, até hoje. Mas nós, espíritas, estamos todos preparadinhos para ir para o umbral. E sabe o que vai acontecer? Vão, eu não. Eu estou fora. O meu bonde é outro. Eu vou para outro caminho. Não tenho nada a ver com isso. O que a gente veio fazer na Terra? Viemos estudar, melhorar, exercitar o bem, ajudarmos mutuamente, suportarmos aquilo que vem e não tem jeito de você vencer. Mas nas outras situações você tem o que? Você tem que vencer, você tem que superar, você tem que descobrir, você tem que desvendar. Eu tenho que levar consciência, é isso que eu estou fazendo nesta encarnação. Como é que eu vou sair daqui e vou para o umbral? Quem quiser que vá. Ah, mas não sei. Todo mundo diz que vai. Eu digo todo mundo não, eu não. Mas André Luiz, que André Luiz foi, eu digo foi muito bem empregado, André Luiz fumava feito um doido, bebia desesperadamente, ainda prevaricava, para a empregada doméstica dentro de casa, ele queria ir para onde? Para o umbral, meu filho. Mas agora você está falando do mesmo André Luiz, do mesmo. E ali está a evidência da lei de progresso. Ele saiu daqui totalmente descompensado. Se teve que se recompensar para depois ele ser o André Luiz que hoje a gente ouve. Mas ele fez por onde? Eu não estou fazendo por onde, então o que é que eu vou fazer no umbral? Mas agora essa lição fica muito forte. Ah, quando a gente sai daqui, quem sabe a gente passa ali em estágio, uns 20 anos. Eu digo, então você está pior do que André Luiz, ele passou 7. Então que desgraça que você anda fazendo, pelo amor de Deus, não precisa me dizer, mas corrija enquanto é tempo. Mas parece que a gente gosta, tem um gosto mórbido. Por quê? Porque mesmo indo para o umbral passar 100 anos, eu já me livrei do inferno. E ninguém percebe que Allan Kardec falou, ele e os espíritos, que esses estados são estados de alma, de consciência, e não estados físicos. Mas eu já ouvi isso em palestra, eu como palestrante já falei, eu lá no F já ouvi, e por que você continua preso no umbral? Por que você continua esperando o inferno? Por que a gente não aproveita uma coisa extremamente material? Estamos encarnados. Se eu estou encarnado, eu tenho que aproveitar os valores de encarnados. Por que eu não aproveito o magnetismo para me alavancar, para me tirar? Tem coisas que a ciência não resolve. Talvez o magnetismo resolva. Mas como assim, Jacó? Você se lembra como foi que você nasceu para esta encarnação? Não me lembro. Eu me lembro que eu nasci lá no Piauí. Não foi assim que começou. Você começou quando seu pai e sua mãe tiveram relações sexuais e saiu dele uma quantidade enorme, milhares de espermatozoides, que a gente pode chamar aqui intimamente de zoidinhos malucos.
Saíram tudo ali, ó, sem freio de mão puxado, com o pé no acelerador lá embaixo para ver quem chegava primeiro no óvulo. E depois quem era que ia romper aquilo para entrar. E ali ele podia comemorar, porque salvo raras exceções, quando um entrava, chegava lá dentro, yes, fui o vencedor. Você não tinha braço, não tinha olho, não tinha garganta, você não tinha absolutamente nada. Aí o que acontece com você? Você começa, parece que soltaram uma bomba atômica em você, você era um lá dentro, agora virou dois. Você olha, mas eu estava sozinho, já está você comigo? Pois é, e estávamos só nós dois, agora já tem 4. Nossa, e de onde é que estão vindo os outros aí? Já tem 8. Uma cissiparidade indefinida, que ninguém sabe o que danado é aquilo, e de repente aparece olho, braço, coração, perna, pelo. 9 meses depois estamos nascidos. Quer dizer que eu já passei por um processo que eu saí de forma nenhuma para chegar na forma linda e perfeita que eu tenho hoje, com exceções da barriga. E agora eu não posso mais reformar minha vida hoje. Por que eu não posso? Eu não posso porque eu perdi a referência, eu perdi a base lá atrás. Eu já não acredito, nem ao menos se eu machucar a unha, eu não acredito que eu possa reconstituir minha unha, e aí minha unha fica preta. Mas o interessante é que o outro machucou a unha também, e a unha dele não ficou preta. Por quê? Porque Deus gosta mais dele do que de você. Será que é assim? Não é, porque ele disse que dava sol e chuva tanto para um quanto para outro. Então por que nele funcionou de um jeito e em mim não? Porque eu não tenho agido nem fisicamente nos propósitos da própria vida. E aí fica tudo complicado. Livro dos Espíritos, questão 33. A matéria elementar, a mesma, é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Allan Kardec vai para a base, de onde veio tudo. Ele já sabia que Deus era a causa primária. Mas ele está querendo saber agora matéria, fisicamente. Quer dizer que da mesma matéria elementar pode surgir tudo com todas as modificações? E os espíritos responderam sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo é a expressão do holismo. Mas agora chega você dentro da casa espírita e diga, eu sou holista. As pessoas vão dizer, o quê? Eu sou holista, por quê? Porque eu estudo o holismo. Como? Não pode. Não pode, os espíritos podiam. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Ah não, você começar a falar isso, você vai confundir a cabeça dos outros. Então os espíritos são os primeiros a confundir a nossa. Confundiram tanto que Allan Kardec teve que dar uma explicação, que a explicação dele é a seguinte. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas. Mas o que Allan Kardec quer dizer com isso? Então quer dizer que ele diz que tudo está em tudo para explicar apenas a magnetização das águas. Entre parênteses, magnetização da água e não fluidificação. Por que fluidificação não? Porque a água já é fluida. Se você for dizer água fluidificada no outro idioma, você está perdido, você não consegue dizer. É uma água aguada. Não existe água fluidificada. A água está no estado fluídico, está no estado de fluido. A água está alterada pelo magnetismo. Mas a gente não gostou dessa palavra. E aí tira magnetismo e põe fluidificada. Então a água está fluidificada. Aí você vai falar com uma pessoa leiga e diz, e como ela é fluidificada? Ela não está fluida? Não, mas fluido é um outro elemento. Sim, que elemento é esse? Ah, é um elemento que está assim, sabe? De onde? De onde vem esse elemento? É um elemento que a pessoa disse, não, fluido, quando eu estudei ciências, fluido não era isso que você está dizendo. E aí a gente de repente descobre que a gente está ficando de viseira, fechado, mente fechada. Quando a gente começa a admitir pequenas mudanças, que são mudanças muito pequenas, água fluidificada. Todo mundo aceita, mas ninguém se pergunta por que deixou de ser água magnetizada. Mas tem uma explicação muito lógica. A água é fluidificada por quê? Porque a gente deixa ali, aí os espíritos vêm e fazem o quê? Fluidificam. Com o quê? Com os fluidos deles. Mas os fluidos deles
precisam de um elemento material para se estabelecer ali. E aí como é que fica? Não, mas eles pegam os fluidos das pessoas, mistura tudo e joga para ali. Realmente é uma coisa muito simples para os espíritos fazerem isso. Eu costumo brincar desse jeito aqui. Eu vou deixar esse teu retrato de Joana, para não ficar muito agressivo. Aqui um cartazinho da nossa Semana Espírita aqui. Não é nem daqui não, que é do nosso lar. Que vai ser no dia 27 de julho, começa. Vocês não têm ideia quem é que vai ser o palestrante que vai abrir essa Semana Espírita. Vamos ver se vocês adivinham quem é que vai abrir no dia 27, às 8 horas da noite. Vocês nem imaginam, eu não vou nem dizer quem é, para vocês ficarem curiosos. Então eu pego esse cartaz aqui, que eu posso estar pegando, eu posso estar dobrando, eu estou falando com vocês, estou raciocinando, estou tudo, e o papel está aqui na minha mão. Não tem problema nenhum. Mas se eu disser, olha, quantas pessoas tem aqui, considerando que cada um de nós tem um anjo de guarda, considerando que aqui tem guias espirituais, que tem trabalhadores de outra casa, tem gente até que nem gosta de mim do outro lado, porque aqui todo mundo é gente boa. Eu vou pedir para eles todinhos se afastarem um minuto de vocês, só para virem segurar esse papel que eu vou soltar. Eu vou soltar e eu gostaria que esse papel não pousasse no chão, ficasse flutuando. Opa, também o